Descrição da vaga: preparar os roteiros de cinema, rádio e televisão, redigindo histórias originais ou adaptadas de obras literárias para apresentação através dos meios de comunicação, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dar redação definida ao script, elaborando a narrativa completa. Benefícios da vaga: vale alimentação, auxílio home office, convênio médico, vale cultural, auxílio educação. Boa tarde, César, tudo bem? Tudo e com a senhora? Eu tô bem também, pode se sentar. Tá bom, obrigado. Então, eu vou dar início à entrevista, tá bom? Beleza. Eu só vou fazer algumas perguntas e eu preciso só que você me responda, tá? Bem simples. Tá bom, perfeito. Então, eu queria que você começasse me falando um pouco sobre você. Bom, meu nome é César, tenho 21 anos, eu moro lá em Cotia, São Paulo mesmo. Desde que eu era criança, eu era bem interessado em criação de coisas. Eu era bem interessado naquele brinquedinho de montar blocos, era a minha paixão. Desde então, eu tenho bastante interesse em criar coisas novas, criar coisas que ninguém tinha pensado antes. É bem a minha praia mesmo. E por que você quer trabalhar com a gente? Bom, como eu comentei, eu sou apaixonado por criação de coisas. Eu gosto muito de ser inovador, desde que eu era pequeno, como eu comentei. E eu gosto muito dessa questão de criação de conteúdo para vídeo, para internet. Eu sou muito interessado nessa área. Desde que eu comecei a usar o YouTube, por exemplo, sempre imaginei fazendo algo nesse meio mesmo. E você consegue me falar alguns pontos fortes seus? Olha, eu acho que o principal ponto forte que eu tenho, assim, comigo, é a organização. Eu sou uma pessoa bem organizada. Isso para mim é muito importante para evitar que eu acabe me perdendo, para evitar falhas por parte de desatenção. Eu sou uma pessoa bem organizada mesmo. Acho que vem bastante da minha autodisciplina mesmo. Sou uma pessoa bem conservadora nesse caso, nesses pontos meus que eu não chego a abrir mão. Eu sou muito atento a detalhes também, que eu acho bem importante para ser uma pessoa organizada, ser atento aos detalhes para evitar possíveis erros por minha parte. E por que você está deixando o seu emprego atual? Bom, como eu comentei, eu gosto muito dessa área de internet, do YouTube em si. Atualmente eu trabalho como suporte, como atendimento ao telefone, então não me vejo fazendo isso daqui a 5 anos, 10 anos, eu me vejo na internet mesmo. Então, para mim não seria muito, não me dá muita oportunidade de crescimento onde eu estou atualmente. E aí, para mim, vale mais a pena buscar um novo rumo, buscar um novo trabalho, onde me sinta melhor, onde me sinta confortável, do que estar num lugar onde não me sinto valorizado, entendeu? Entendi, muito bom. Em algum momento você chegou a discordar de alguma decisão de trabalho? E como é que foi isso? Posso citar como exemplo onde eu trabalhava. A gente trabalhava com uma tecnologia para fornecer internet para o cliente. E aí, em determinado tempo, eles decidiram estar mudando essa tecnologia para outro equipamento, para outra rede, para outra infra. Porém, não deram treinamento para nossa equipe, não deram um acompanhamento prévio antes de estar implantando, só queriam colocar essa nova tecnologia. E não achei isso interessante porque se você está colocando isso para o cliente, você precisa dar suporte para isso. E a nossa equipe não estava preparada para aquele momento, naquela situação, para dar suporte para aquela nova tecnologia. Então, eu me coloquei à disposição para a diretoria para estar vendo uma nova solução que não envolvesse de imediato fazer essa alteração, mas que fosse um tempo maior para estar adequando essa nova tecnologia na empresa. Eles ficaram satisfeitos com a ideia, eu apresentei um plano de análise, um plano de gestão mais interessante, e eles acabaram optando pela ideia de não cancelar ou desistir da ideia de trocar de tecnologia, porque era uma tecnologia melhor mesmo, porém adiar, preparar melhor o ambiente, preparar melhor o cliente, dar mais informação, um treinamento mais específico para a equipe para estar dando aquele suporte melhor, mais embasado para o cliente.
Agora eu queria perguntar para você como que você lida com pressão ou situação estressante. Bom, interessante essa pergunta. Onde a gente trabalhava, a gente atuava diretamente com o cliente. Quando um cliente está com a internet ruim, está com a internet tendo problema, ele vai pegar o telefone, mas ele não vai estar feliz, ele vai estar bastante insatisfeito. Então, era bem comum o cliente se estressar com a gente no telefone. E uma coisa que a gente percebe, uma coisa que a gente nota no decorrer do dia, é que você se estressar de volta não vale a pena, não é um caminho meio produtivo. Então, a gente respira fundo, a gente muta o telefone, a gente conta até 3. Eu acredito que situações estressantes vêm para provar que a gente sabe lidar com com nossas próprias emoções. Então, respirar fundo, contar até 3 é um dos meios que eu adoto nessas horas. Não ser impulsivo posso dizer que é a chave nessas situações. E César, você tem algum conhecimento com o pacote Office? Ah, sim, tenho sim. Quando eu era mais novo, minha mãe era a favor de eu não ficar na rua, então eu vivia fazendo cursinho. E aí eu comecei com digitação e fui evoluindo. Aí quando eu conheci o pacote Office, ainda era 2013, 2015, nessa época mais ou menos, eu me familiarizei bastante com Excel. Eu sou bastante habituado com Word, mas principalmente com Excel. Eu queria perguntar para você também se você tem alguma formação em marketing ou publicidade. Na verdade, em publicidade e marketing especificamente, não. Porém, no ano passado eu finalizei a minha faculdade de sistemas e na grade curricular de 6 semestres, 3 deles tinham essa matéria na formação. Então, apesar de não ter uma formação específica na área, eu tenho bastante conhecimento acerca do assunto. Eu queria perguntar também qual é o seu nível de inglês, ou se você fala alguma outra língua. Meu nível de inglês atualmente está no intermediário. Nessa mesma faculdade que eu mencionei, a gente teve os 6 semestres com inglês e fora isso teve alguns cursos que eu fui fazendo no decorrer da minha formação. Desde os 15 anos de idade eu estou procurando mais conhecimento sobre estrangeirismo. E além do inglês, eu tenho bem pouco de espanhol, mas o caminho que eu resolvi seguir foi mais português como língua nativa e inglês como língua secundária mesmo. Ao realizar a avaliação DISC com César, constatamos que o candidato tem um perfil C, que significa conformidade. Sendo assim, o mesmo tem ênfase em qualidade, organização e competência. Logo, são qualificações que favorecem a sua imagem para a vaga de roteirista. Considerações da entrevista. O candidato foi analisado nessa primeira etapa como uma pessoa organizada, assim como foi apresentado no teste DISC, e ele ressalta isso na entrevista. Ele é interessado pela área, porém falta aprimorar algumas habilidades de hard skill, como conhecimento em marketing, publicidade e o inglês. Entretanto, já teve contato em sua grade curricular com essas matérias e está buscando aperfeiçoar o seu inglês. Sendo assim, concluímos que o candidato César se enquadra no requisito básico e no perfil da vaga. Informamos que o mesmo foi selecionado para participar da segunda etapa do processo seletivo para a vaga de roteirista, no qual participará de dinâmica em grupo, teste por competência.